Bem-vindos ao Final Aberto. Mais um episódio aí. Porque eu esqueci de falar. Não tem que ter um tema meio sombrio nesse? Bem-vindos ao Final Aberto. Yes, indeed. Estamos aqui com o André. Eu, o nascido das cinzas e portador da primeira chama. Tá bom, e estamos aqui também com o Urbanesque. Pois vou criar um universo repleto de dor e sofrimento. Não! Esse mundo que estou prestes a criar será um espelho distorcido de tudo que já vivi, de cada cicatriz que carrego na alma. Vou dar vida a um universo onde a felicidade não passa de uma lembrança distante, uma sombra fugaz que nunca se materializa. Neste universo, as pessoas que me fizeram mal estarão presas num ciclo interminável de dor, lutando contra as forças que não podem vencer. Vou criar um universo de sol e alegria. Ah, mas nem não tem graça. Qualquer graça. Enfim, já estamos aqui num momento meio dark, né? Um momento meio escuridão, fantasmas, monstros, gaiolas, masmorras e dragões. E não vamos falar sobre RPG. Não. Já falamos sobre isso. Nós iremos falar sobre a trilogia de jogos, né? Da Bandai, conhecida como Dark Souls. Primeiro de tudo que você já ofendeu uma nação aí, porque você falou que é da Bandai. Exatamente. Não é da Bandai. Não é da Bandai? Eles só distribuem. É da From Software. Eles só distribuem. Desculpa, pessoal, é da From Software. Eu esqueci desse detalhe. É porque aparece Bandai e dói meus olhos, daí eu acabo lembrando. Inclusive, é uma das maiores tristezas de todo fã de Dark Souls é saber que essa merda pertence não, mas compartilha IP com a Bandai, que é triste demais. A gente é obrigado a comprar o jogo por R$200. Parece a Nintendo, né? Parece a Nintendo que você é obrigado a comprar jogo por R$200 mesmo depois de 7 anos. Pelo menos os jogos da Nintendo não são só um remaster HD. O fogo é mais bonito, pô. Não, vale mó a pena, pô. Mas eu vou falar que, pelo menos a Bandai mandou bem no último Dragon Ball, hein? Porra, mandaram bem, tá? Os jogos que eles publicam não são ruins, eles só são japoneses, esse é o problema. São japoneses. Enfim, estamos aqui para conversar sobre isso. Eu, particularmente, não sei muito. Joguei pouco, porque eu não tenho paciência de ficar redecorando. Falo isso, mas platinei Cuphead, né? Eu acho que eu só não gosto da temática do jogo, que é muito escuridão pra mim. Eu sou uma pessoa alegria e flores, enquanto o BK é trevas e escuridão. O André é meio termo. Eu vou criar um universo de dor e sofrimento. Não, chega! Por favor, um dos dois tome a rédea, porque eu não vou tomar dessa vez, porque eu não faço ideia. Yes, indeed. Yes, indeed. Toque a vinheta. Final aberto. Eu ia comentar aqui, já que estamos em um episódio de escuridão, que logo mais tem que ter um episódio de Dia das Bruxas, né? E o que a gente vai fazer no Dia das Bruxas? Perto. A gente tá chegando perto. Oi? O que a gente vai fazer no Dia das Bruxas? Mano, boa pergunta. Provavelmente é um anime. Vamos falar sobre Janjito. Nossa, achei hype. Olha, interessante. Talvez. A gente pode falar aí sobre anime de terror no geral, né? A gente teria que assistir algum, tenho certeza que ninguém viu nenhum aqui. Eu vi. Eu vou falar sobre Mahou Shoujo Site. Esse aí é aterrorizante. Eu sei. Tem menininho, tenho medo. Cara, eu posso falar de Corpse Party. Corpse Party é clássico. Esses dias eu li um chamado Bad Prison, é horrível. Enfim, vamos pro Dark Souls, já estamos mudando o assunto novamente. É sempre assim, a gente já se acostumou já, né? É normal. Vamos começar então pela nossa experiência, né? Marcos, qual o seu relacionamento com Dark Souls? Meu relacionamento com Dark Souls é um tanto quanto complicado, porque eu acho o jogo interessante, eu acho legal as mecânicas, gosto desse sistema repetitivo onde você aprende e consegue derrotar mais à frente, porém eu não tenho paciência de chegar e fazer isso várias e várias vezes seguidas, tendo que passar por um caminho linear, e se eu morrer eu tenho que voltar tudo e voltar. Eu acabo não tendo paciência, por mais gostar do jogo. Eu acho que é por isso que Cuphead me pegou tanto, porque é simplesmente boss rush, né? Você mata o boss, você não tem que voltar tudo andando pra chegar no boss de novo. Eu acho que... Tipo Mario? É conturbado. É tipo um Mario. Eu acho que é conturbado. Eu gosto do... Eu acho o estilo legal, mas não é o meu estilo favorito. É mais ou menos, mas sim... Se um dia eu me interessar realmente, eu pegaria pra jogar e zeraria e só não platinaria porque eu acho a platina muito difícil. Porque eu acho curioso quando você fala que você gosta mais de Cuphead, porque eu acho Cuphead muito mais difícil que Dark Souls. eu acho infinitamente mais difícil. Provavelmente por causa da temática, acho que Cuphead mais alegre, me pega mais por causa do ritmo. Pode ser também. É que é outro jogo, né? É outra coisa. Cuphead é alegre,
alto astral, boss rush, e Dark Souls é tristeza, depressão e boss rush também. E é um RPG, o outro é plataforma, né? Exatamente. Cuphead é bonitinho, legal, e Dark Souls é um universo de dor e sofrimento. Mãe, tem café! É um reflexo. Caraca, a primeira chama é o café, velho. É o café, mano. Mas enfim, eu mesmo com o Dark Souls, eu sou um aficionado, eu comecei a jogar pelo Dark Souls 2, lá no Xbox 360. Doideira. Não tinha nem DLC, tá ligado? E eu jogando aquele negócio, falando, cara, isso aqui... Como que joga esse bagulho? Não é possível que tenham feito um jogo que você não consegue vencer. E aí eu descobri que pra matar o boss só precisa atirar flechas nele e ele morre muito fácil. Engraçado demais esse boss. Eu sei até de quem você tá falando. É o Dragon Rider, né? Não, é o Pursuer. Pursuer, também tem esse. Agora que eu lembrei da palestra, né? Mas enfim, hoje eu já zerei Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3... Já zerei Elden Ring, já joguei um pouco de Sekiro, então eu já tô bem por dentro. Inclusive, fiz a zerada mais rápida da minha vida de Dark Souls 3 em 8 horas. Eu queria trazer a dor e o sofrimento pros jogadores antes de começar o episódio. Quer dizer, antes de continuar. E eu jogo de maguinho, é só isso mesmo. Maguinho é legal. Isso porque não dá pra fazer um bardo, porque senão eu fazia um bardo. No Elden Ring tem uma corneta que você tá com umas bolinhas. É o mais próximo de um bardo que você tem. Cara, eu acho que provavelmente é alguns dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Provavelmente não, eles são alguns jogos que eu mais joguei na minha vida. É muito engraçado porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre Dark Souls era lá no ensino fundamental, né? Muito tempo atrás. Que um amigo meu chegou, tipo, nossa, eu vou falar de Dark Souls, é mó difícil, sei o que. Eu falei, cara, não faço ideia. Daí alguns anos depois chegou um amigo meu e falou, pô, mano, eu tô jogando Dark Souls 2, cara, o jogo é muito massa, não sei o que. Eu baixei, joguei 10 minutos e falei, cara, esse jogo é uma merda, esse jogo é muito ruim. Como que pode alguém ter feito um jogo tão podre? E daí eu parei de desinstalar e nunca mais joguei o jogo. Anos depois, muitos anos depois, na época da pandemia, inclusive, o 3 ficou em promoção. Eu tinha visto até o vídeo do Gema Please, já o pessoal falando sobre. Eu falei, cara, vamos ver se esse jogo é interessante. Tá R$30, pô, talvez seja legal. Eu comprei e eu comi esse jogo com farinha, moleque. Eu dizimei esse jogo de tanto que eu joguei, mano. Eu comi com farinha. Eu joguei com esse jogo a um ponto de que eu tinha platinado, eu queria jogar mais e não tinha mais o que fazer. Eu falei, mano, o que eu faço aqui? Daí foi então que esse meu amigo daquela época lá chegou e falou, por que você não tenta jogar o 2 agora? Ah, boa ideia. Então eu fui lá, peguei o 2 Shroud of the First Sin, né, que tem duas versões, esse é meio que a remake entre muitas aspas, né? Agora a versão original acho que nem tem pra você comprar, né? Tem, pior que tem. Sério? Sim, porque eu tinha comprado errado, inclusive, eu pedi reembolso e comprei esse Shroud. Caraca. Fui lá, joguei um monte o 2 também, inclusive na metade do 2 eu descobri que tinha um amigo meu que tava jogando também. Daí a gente começou a jogar junto no multiplayerzão e foi legal pra caramba. E depois eu zerei o 1 também, zerei Elden Ring, zerei Sekiro, eu só não zerei Demon Souls e Bloodborne porque, né, não tenho PS3 nem PS4. Inclusive todos eles, os que eu pude jogar, eu platinei. Todos eles, basicamente. Então é uma franquia que eu particularmente tenho um carinho muito grande, eu gosto muito de Dark Souls. Gosto muito de todos os jogos da From Software, inclusive até o Armored Core eu vou pra pegar pra jogar em algum momento, porque é um jogo maneiro também. E o resto também, algum dia, quem sabe, vai no futuro e o PS3 tá R$200, eu compro um jogo de Demon Souls, quem sabe. Mas afinal, o que é o Dark Souls? São almas negras. Almas negras. Caso você não sabe. Almas negras. Inclusive, esses tempos eu vi um vídeo do pessoal falando que não ia ser esse nome. Iam dar outro nome pra Dark Souls. Ia ser outro tipo de nome que o Miyazaki, que é o diretor dos jogos, né? Já deve ter ouvido falar, a maioria do pessoal aí, quem tá ouvindo. Em algum momento vocês ouviram falar desse cara aí. Tem dois Miyazaki importantes na ficção, né? Um deles é o Hidetaka Miyazaki, que é o Dark Souls, que é o da From Software. E tem o Hideo. É Hideo Miyazaki o outro, né? Acho que é Hideo. É Hideo, que é o do Estúdio Ghibli, né? Animações maravilhosas. Sim, exatamente. Então os Miyazakis aí são rapaziada de peso aí. Então não confunda Miyazaki com Miyazaki, Exato. porque senão você vai estar assistindo um filme muito brutal. Bem, Dark Souls é um jogo RPG, meio que com o mundo de Dark Fantasy, né? Pra quem já ouviu falar de Dark Fantasy sabe o que significa, pra quem nunca ouviu, basicamente é um mundo de fantasia, só que visto de uma forma mais pessimista, por assim dizer, visto de uma forma um pouco mais dark, né? Como o próprio nome diz. Então ele é bem inspirado em Berserk, né? Pra quem já ouviu falar, pra quem já viu o mangá, já viu alguma coisa do anime, então uns breves anime, uns filmes, se não me engano, né? Então pra quem já ouviu falar de Berserk, Dark Souls é basicamente
comer o jogo com farinha, assim, misturou na essência dele. Porque esse jogo, tem muitas referências a Berserk. Inclusive, até tem a espada do Guts no meio do jogo. Então, tipo, ele come muito ele toma muito dessa fonte. E ele é um jogo de RPG, né? Um jogo de RPG de ação, né? Não é os RPGzão de turno. E ele é um jogo que é muito conhecido, eu diria até que de forma ruim, porque isso, querendo não, traz uma propaganda, ao mesmo tempo que boa, uma propaganda ruim para as pessoas, de que ele é um jogo super difícil, impossível. Nossa, que jogo difícil. Não é? Não. Não parece. É que assim, é complicado essa conversa. Vamos conversar mais depois dessa conversa aí. É uma longa história. É uma longa história. Conversar mais depois. Dark Souls ou Soulsborne? Então, vamos lá. A gente tem esses termos aí, né? Que são os jogos Souls-like, né? Foi o primeiro termo cunhado aí. Que, assim, o Dark Souls foi tão revolucionário, mas tão revolucionário, que ele acabou virando o próprio gênero. Esse tipo de jogo que você é um personagem e você sai matando inimigos e enfrentando chefes extremamente bem elaborados e difíceis. Evolui, monta sua build. É um jogo bem complexo. E o mais engraçado é que, além deles fazerem Dark Souls, um jogo revolucionário, os caras ainda conseguiram lançar um jogo chamado Bloodborne, que saiu exclusivo para PlayStation. Deve ser o único jogo exclusivo de PlayStation até hoje. Provavelmente. Eles, de novo, conseguiram revolucionar tanto que o negócio mudou o nome do gênero pra Soulsborne. Bizarro. Caralho. Bizarro. Eu acho que você falou que é exclusivo de PS4, mas por enquanto, né? Porque os caras já estão conseguindo emular aí já. Cara, eu acho que esse não sai. Eu acho não que sai oficialmente. Não oficialmente, mas emulado sai. Também essa parada do Souls-like Soulsborne, tem muita gente que usa Soulsborne geralmente pra se referir a jogos da From Software, né? Serem meio que nascidos de Souls, né? Mas tem gente também que usa pra comparar com Bloodborne, porque, mano, o Bloodborne ele chegou de um jeito assim, que ele arregaçou tudo. O pessoal ficou em choque do quão bom aquele jogo era. É assustador como o jogo bom esse jogo era. Oh my god, that's Bloodborne. Se o Dark Souls ele é focado numa gameplay mais estratégica, mais cadenciada, né? Um negócio mais lento, um combate mais parado, o Bloodborne é dedo no rabo e gritaria. Maluquice pra gameplay desse jogo, velho. Mas é muito legal. Que é bem difícil. É legal Eu pra só joguei caramba. uma vez na casa de um amigo, depois disso nunca mais. Meu sonho é jogar esse jogo, velho. Caraca, velho. E eu queria acusar um golpe aqui, eu queria falar uma coisa polêmica aqui. Diga. Querendo ou não, Sekiro serviu de muitíssima inspiração pra essa quantidade de jogo que a gente tá vendo aí, jogo de japonês, de espadinha, de espadachim, não sei o que aí, Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, que vai sair agora. Mas, pô, é doideira, velho. É doideira o que Sekiro fez, velho. Ele mereceu muito o jogo do ano, porque aquele jogo é absurdo de bom, velho. Os caras literalmente mostraram pra rapaziada que se eles quiserem fazer algo diferente de Dark Souls, eles fazem, tá ligado? Não, eles só fazem Dark Souls porque a rapaziada gosta. Porque se quiserem fazer diferente, eles fazem, mano. Eu nunca me senti tão recompensado em ser bom num jogo quanto foi em Sekiro. É maluquice, velho. É maluquice pra caramba, velho. Quando você começa a entender como que o jogo funciona, você começa a jogar e falar, caralho, eu sou um espadachim, eu sou um samurai. Você realmente se sente verdade. o cara. É uma das poucas empresas que o pessoal realmente gosta, né? A From Software. Gosta, velho. E é uma das poucas que cresceu nos últimos tempos também, né? Pra caramba. Esses tempos atrás teve um aumento de salário de todos os funcionários em 13%, alguma coisa assim. Sim. Inclusive, Cara, funcionários novos. O pessoal acabou de entrar na empresa, já chegou ganhando aumento. Exatamente. O pessoal tava em outras empresas, PlayStation, não sei, Xbox, tudo sendo demitido. Mano. Negócio e a From Software crescendo. Mano, o jogo dela é muito bom. Por mais que o multiplayer é uma bosta, vamos arrumando aí. Que daí talvez se ele fosse mais divertido ainda, mas a gente aceita. Cara, eu vou ser o advogado do diabo aqui, porque eu já vim aqui pra isso mesmo. Eu entendo porque as pessoas não gostam do multiplayer do Dark Souls, porque as pessoas estão acostumadas com multiplayerzão. Eu vou entrar lá, jogar com meu amigo quanto que eu quiser e sair a hora que eu quiser. É que, tipo, a experiência é feita pra ser assim, tá ligado? Não foi um negócio que eles fizeram, é o que deu pra fazer. Foi de propósito, tá ligado? Eu lembro que tem uma entrevista que perguntaram pro Miyazaki por que ele fez esse tipo de multiplayer. E ele comentou de uma história de uma vez que ele tava andando de carro e o carro dele estragou. E, tipo, ele ficava no meio da rua, assim, perdido, não sabia muito o que fazer. Chegou uma rapaziada e ajudou ele acho que tinha atolado o carro, alguma coisa assim. E a rapaziada começou a empurrar o carro, tipo, pra pegar o motor, pra ajudar a tirar o carro. E daí essa rapaziada foi lá, ajudou ele e sumiu. Ele não sabe o nome dos caras, não lembra quem que são os caras, mas os caras vieram, ajudaram ele e foram embora só por bondade, só porque queriam.
E essa foi uma das inspirações que ele pegou, assim, pra fazer o multiplayer. Que era essa ideia de, tipo assim, essa aventura é sua. Essa aventura, ela é sua. Mas pessoas ocasionalmente podem aparecer pra te ajudar. Inclusive pessoas que você conhece, se você quiser, né? Cara, isso é tão maravilhoso. Isso é muito legal, velho. Porque você tá andando e você encontra quase como se fosse uma pessoa peregrinando, sabe? Então. E você vê cada figura diferente, né, no caminho. Mas pra caramba, velho. É maneiro você ver as sombrinhas do pessoal passando, né? É muito legal, velho. Inclusive me lembra muito Journey esse jogo aí, né? Que você tava andando e de repente achava um cara lá jogando com você do nada, né? Journey tinha essa vibe também. Eu vou ter que dizer que é realmente legal você tá andando no mapa e ter aquelas marcas no chão onde você pode ler as mensagens do pessoal. A maioria sendo... Dente, língua mais buraco. Dedo mais buraco. Segredo à frente. Cavalo. O cavalo é clássico do 2, né, cara? Eu gosto muito do Fortnite. Esse é ótimo. O Fortnite, né, mano? Esse é muito bom, velho. Cara, eu nunca esqueço quando eu tava jogando com um amigo meu. Daí tem uma personagem no Dark Souls 2 que a gente encontra ela lá naqueles moinhos lá, sabe que estão usando? Não, André, você vai lembrar desse lugar aí. Com certeza. Então, lá tem uma NPC que a gente encontra que ela é filha do cara das escadas, se não me engano. Do cara que te vende escada. E essa personagem, pra quem nunca jogou Dark Souls 2, ela tem um decotaço enorme e tem um busto avantajado, vamos falar assim. E é engraçado porque, tipo, você chegava perto dela, logo depois que você conversava com ela ia pras bases, né? Mas ela ia pra aquela base lá e você ia conversar com ela e tinha um monte de mensagem na frente. Eu fui pensar, deve ser bobeira, né? Eu fui lá e deu, caralho, mas as mensagens faziam sentido. Tá escrito, tipo, baú à frente, grande baú. Eu fiquei, tipo, caraca, porque o meu jogo era em português. Eu não tava entendendo. Tava meu amigo assim, falando, tipo, cara, por que baú? Eu pensei em inglês, falei, não, velho, não é possível que os caras fizeram isso, mano. Significava chest ahead, porque chest em inglês pode significar de peito também. E eu fiquei, nossa, como é que pode? Essa comunidade desgraçada demais. Eu acho engraçado isso, porque a gente jogando o jogo em português, as frases começam a não fazer muito sentido, mas acabam sendo mais engraçadas ainda desse jeito, Sim, sabe? É verdade. O próprio Tente Língua Mais Buraco é um clássico. É icônico demais, né, velho? Tente língua, dedo mais buraco, dedo mais língua mais buraco. Varapau em frente. Esse aí é foda. Varapau em frente é foda, velho. Nossa, velho, muito magnífico. Como é que pode, velho? Tô boiando, mas eu aceito. Cara, a gente nem começou a falar do jogo, a gente tá falando só da comunidade, sabe? A gente tá falando sobre comunidade, comunidade. Só pra explicar, no caso, quem não entendeu tudo isso, pro Marcos também, existem umas mensagens que a gente pode colocar durante o jogo, só que essas mensagens elas são pré-definidas. Você não pode escrever o que tá na mensagem. Você pode só escolher palavras prontas e encaixar essas palavras. E daí, tipo, a comunidade fazia o que podia pra poder fazer as mensagens. Tem um item aqui na frente, esse boss aqui, ele tem fraqueza tal coisa. Só que às vezes acabava acontecendo o pessoal zoar, né? Então os caras colocavam finger butthole, porque butthole é basicamente buraco. Você entende, né? O que eu quero dizer, eu imagino. Cozinho. E daí o pessoal começava a zoar. Só que daí em português, ele traduzia essas frases pra gente e ficava melhor ainda. Porque daí ficava dedo mais buraco. Porque butthole ele fica mais buraco. Daí tem essas coisas bestas, tá ligado? Ou o forte noite. Fortnite. Esse é muito bom, velho. Esse aí é o Another Ring que tem, nos outros não tem. Agora entendi. Entendeu? Fortnite. Os caras escreviam Fortnite. Esse cara é muito idiota, velho. Genial, pô. Agora vamos entrar numa aba difícil e uma das favoritas da maioria, apesar de que a maioria não faz o que deveria ser feito, que é sobre a história do jogo, né? Wait a moment. Dark Souls Heaven and Story, man. What the fuck? Pois é, cara. E tem uma baita de uma história, meu amigo. A história do Dark Souls, ela envolve todos os jogos, né? Ela tem, tipo, algumas pontas que ligam cada um dos 3 jogos. Sim. Teoricamente, é uma ordem cronológica, né? Do 1 até o 3. Você muitas vezes vai pensar, não, mas do 1 dá pra ir direto pro 3. E sim, dá. Mas tem uma coisa no jogo 1 que consegue inserir muito bem o 2 no meio disso. Na era dos antigos, o mundo era disforme, cercado por névoa
uma terra de penhascos cinzentos, árvores colossais e dragões eternos. Mas então veio o fogo. Com o fogo veio a disparidade. O calor e o frio, a vida e a morte. E é claro, a luz e as trevas. E então, das trevas, eles vieram e encontraram as almas dos senhores no interior da chama. Nito, o primeiro dos mortos, a bruxa de Izalith e as filhas dos caos, Gwyn, o senhor da luz e do sol e seus fiéis cavaleiros, e o pigmeu furtivo, tão facilmente esquecido. Com a força dos senhores, eles desafiaram os dragões. Os poderosos raios de Gwyn descascaram as suas escamas de pedra, e as bruxas teceram grandes tempestades de fogo. Nito lançou um miasma de morte e doença. Sif, o sem escamas, traiu sua espécie, e os dragões foram extintos. E assim começou a Era do Fogo. Mas logo as chamas vão desaparecer e apenas as trevas restarão. Mesmo agora há apenas brasas, e o homem não vê mais luz, mas apenas noite sem fim. E entre os vivos são vistos portadores do amaldiçoado sinal negro. Mas aí o que acontece? O Gwyn, né, que era o chefão da parada toda, ele descobre que um morto-vivo vai tomar o poder dele. E ele fala, não pode isso. Eu sou o chefe, eu sou o cara. E aí ele começa a prender esses mortos-vivos, né, ele e mais uma trupe, em prisões, onde eles ficam lá pela eternidade. E é aí que a gente começa o jogo. Porque daí como é que é o negócio? A gente tem essas questões da Era do Fogo e Era da Escuridão, que são basicamente as duas eras possíveis no universo de Dark Souls. E pra você conseguir fazer isso, você tem que pegar a primeira chama. Daí você decide se você alimentar ela com o seu corpo, no caso, e você se torna o Lorde da Chama, ou se você não permite que ela se continue e perpetue para poder fazer a Era da Escuridão. O que o Gwyn tinha medo é que algum morto-vivo, que existia uma lenda sobre isso, pegasse essa chama e tomasse a decisão de apagar tudo. Mas também ele tinha um pouco de medo de que tomasse o poder dele, né? Era uma mistura de sentimentos ali. E assim, a lore do Dark Souls toda revolve nessa ideia de você ficar alternando entre a Era do Fogo e a Era da Escuridão. Pior que tem bem isso. Né, isso aparece em todos os jogos. Né? No Dark Souls 2 a gente tem uma inversão, né? Porque aí a Era da Escuridão tá, tipo, muito próxima de acontecer. Tem muitas teorias que dizem, né, que nem o André falou, tudo é meio que conectado, né? Existem diversas pessoas que falam, mas por que tal coisa não encaixa, assim? O mundo de Dark Souls funciona de uma forma muito estranha. Eu lembro que até teve pessoal comentando que tem coisas que não exatamente seguem o tempo normal que deveria seguir. É complicado essas questões.
Mas, tipo, sempre tem essa ideia de que entre um jogo e outro teve a Era da Escuridão, e é por isso que o mundo muda tanto. Porque a Era da Escuridão, ela altera tudo, basicamente. É quando, tipo, tudo dá errado, é onde tudo fica solto, a doideira acontece. Então, até voltar a Era do Fogo é doideira. Inclusive, é interessante. Eu gostaria que tivesse tido pelo menos um jogo que a gente tivesse durante a Era da Escuridão, acendendo a chama pra fazer a Era do Fogo. Seria legal, seria bacana. Dark Souls 4 quando, né? Dark Souls 4, quando que vai sair? E aí a gente no jogo, um desses mortos-vivos que consegue se soltar, se libertar dessa prisão e sai em busca da primeira chama, em busca da vingança contra Gwyn. E aí no meio dessa parada toda, você toma no cu. A gente acaba em cada merda. Em cada sacanagem, nos metemos em cada furada. Já começa que você começa matando um demônio, né? Guarda da prisão. Sim. Pra você chegar num ninho de pássaro. E aí o pássaro vem, pega você e te joge no outro mapa. E aí você acaba encontrando o santuário do Elo do Fogo. Firelink Shrine. Que é basicamente o seu hub, sua porta de entrada para os outros mundos, né? Para as outras regiões que você tem. E isso é uma parte interessante do Dark Souls, o primeiro, né, pelo menos, que você consegue escolher pra onde você vai. Inclusive conseguindo se ficar hard lock tendo que resetar o jogo se você fizer cagada. Os jogos antigos não eram pra todo mundo, né? Velho, 2010 e a rapaziada tava nem aí pra você, velho. Bem, Firelink Shrine é basicamente o seu ponto principal, é o que a gente chama de base, ou talvez... a gente geralmente chama de base, né? Chama de lugar seguro do jogo, né? Safe house e tudo mais. Em todos os jogos a gente tem um lugar assim. Acho que Elden Ring ele tem, mas é um pouco diferente. E também a gente tá falando mais sobre Dark Souls, então vamos focar mais no Dark Souls. Mas no Dark Souls a gente tem... Em todos os jogos a gente tem esse lugar que é o local seguro, onde você conversa com os NPCs, onde você upa de nível. Sempre vai ter a pessoa que te upa de nível lá. No caso do Dark Souls é um pouco diferente, mas enfim. Sempre vai ter pessoa que te upa lá. E todos os NPCs que você vai conversando durante o jogo, você pode convidar ele a ir para essa Firelink Shrine, que lá você vai poder encontrar ele. Ele pode ser um mercante, ele pode ser... Geralmente é mercante, né? A maioria dos NPCs que você encontra. E é muito legal, porque fica essa coisinha de que você reúne o pessoal lá para você poder voltar, descansar, melhorar suas armas, melhorar teu boneco. É uma ideia legal, porque como o jogo tem essa ideia de você se ferrar muito para chegar nos lugares, é meio como se fosse um descanso, sabe? É o mesmo sentimento quando você volta pra lá de quando você acha uma safe, aquelas salas seguras do Resident Evil, sabe? Que você ouve aquela musiquinha e você fala, caraca, eu tô de boa aqui. Mas enfim, eu acho engraçado como você de tanto ir e voltar, porque esse jogo não tem um TP, né, até um certo ponto, você acaba se acostumando com os mapas, e daí, tipo, você acaba indo pros mapas mais early game, e você só passa correndo, tá ligado? Exatamente. Porque você não aguenta mais. Você sabe que o cara é experiente no Dark Souls quando ele passa os mapas correndo sem ver nada, sem bater em ninguém, ele só passa reto, que ele sabe que tem um monte de item inútil, um monte de bicho chato no caminho, ele só vai embora. Você vê o cara dando uma viradinha esperto só pra voar uma espada do lado dele. Então, rolando no momento exato que ele ia tomar uma flechada, é sempre assim, velho. Já tá automático, é memória mecânica, memória muscular na cabeça do cara. Mas enfim, vamos voltar pra história um pouquinho? Vamos falar de um personagem legal? Um personagem que virou um ícone dessa franquia. Eu, Shinodes, conhecido como 17 também. Ele está no jogo. Eu estou no jogo. Eu sou o protagonista, vocês não sabem. Ele é o John Dark Souls. É só pra todo mundo saber que eu ainda tô aqui, porque eu tô prestando atenção aqui na história. Eu tô muito... Como que é o nome? Concentrado? Entretido, isso, exatamente. Ele tá like, ouvindo um podcast com você, gente. Deixa o like, se inscreva no canal do YouTube. Exatamente, comentem. Eu vim aqui pra fazer a propaganda, né? Já que o nosso time aqui não tá fazendo a propaganda direito. Então, é isso. Muito obrigado, rapaziada. Ai, velho. Vamos lá, André. É o momento, chegou o momento. É o momento. Vamos todos dar glória ao sol, porque temos aqui Solaire, o Cavaleiro do Sol. Esse cara, basicamente, na história... Ele não é tão relevante na história principal. Ele é um morto-vivo também, né? Assim como o nosso personagem. Mas ele está buscando
A luz. O sol. Você tá procurando o seu sol. O seu sol. Por causa dele, né? É, o sol dele. Isso. O nosso sol. O nosso sol. Você ouviu essa música? Não. É quando eu falo assim, ó, o nosso sol. O nosso sol. Acho que não, velho. E o Soler, em busca do sol, você acaba encontrando ele em várias partes do jogo. Isso é muito interessante. O problema... Não é o NPC que tem isso, mas é muito legal. O problema disso é que ao invés dele ir pra cima pra achar o sol, ele vai pra baixo, para as profundezas do abismo. O bicho desce, hein, velho. E aí ele tem um dos finais mais tristes, eu acho, de qualquer NPC de Dark Souls, né? Que ele acaba sendo consumido por uma criatura que toma a mente dele. É foda. Spoilers aí, inclusive. Uhum. É complicado, velho. Porque é interessante, porque por conta dele ser consumido por essa criatura, você encontra ele num certo local e ele tá agressivo, ele tenta te bater, tenta te matar e você é obrigado a matar ele, inclusive. E é interessante porque quando você mata ele dropa um capacete, que é esse bicho que basicamente ficou na cabeça dele. E se você coloca esse capacete, ele emite luz, ele tem uma luzinha na frente dele, que era esse sol que ele achava que tava procurando. Ele achou que tinha encontrado, mas na verdade não era o sol. Ele só foi consumido mesmo. Não tem nenhum ser humano nessa porra de Dark Souls, todo mundo tá morto, consumido e... Cara, meio que decepcionado. todo mundo é humano, mas eles estão meio que amaldiçoados a serem mortos-vivos, sabe? Tanto é que você tem um item no jogo chamado Humanidade, que você pode consumir pra se tornar humano novamente, momentaneamente no caso, até você morrer de novo e virar de novo morto. Vale a pena... Pera, então todo mundo tá morto. Não existe um humano. Não, existem. Existe. Existem pessoas vivas, mas como o jogo é centrado em você ser um morto-vivo, né? Então você encontra bastante undeads por aí. Sim. Entendi. Tanto é que a maioria do pessoal que você mata não volta, né? Se você matar um NPC, às vezes ele não volta. Tipo, Caralho, tem um tadinho. cara que purifica seus pecados, é tipo um padre. Esse cara é do 2, não? Não, tem no 1 também. Tem? Ah, é verdade, tem. É verdade, tinha esquecido desse cara. Fica lá na torre, né? Nossa, eu tinha esquecido desse maluco, velho. Ele é mais estranho. Ele é estranho pra caralho. Lembrei desse maluco agora. E você tem a própria cuidadora do santuário, que eu acho que é uma humana viva. Uhum. É a Firekeeper, né, que o pessoal chama. É, exato. Esse é uma personagem que tem, não em todos os jogos, mas é como se fosse a sua personagem de upar nível. Ela é aquela personagem que você conversa pra upar o seu nível. Antes da gente seguir um pouquinho com a história, que vai ficar meio estranho sentindo nessa parte que a gente vai falar daqui a pouco, vamos seguir um pouco pra o que você tem que fazer nesse jogo. Basicamente, a primeira missão que te dão quando você entra no jogo é, então, fi, você tem que achar os lords aí. Tá, mas como é que eu faço isso? Você tem que tocar 2 sinos. É a primeira coisa que eles te pedem pra fazer, tocar 2 sinos. Pera. Missão? Como assim? Não é só matar boss? Aí que tá, né? Pera, assim, como assim missão? Os Eu não tô sabendo disso não. Os caras já Pra mim chegam que era falando pra só você lá, andar. então, fi, vai achar os sinos aí, boa sorte, te vira. Onde tá? Não faço ideia. Como você chega lá? Também não sei. E aí que você tá livre pra ir pra onde você quiser. Dark Souls 1 é muito bom nisso, inclusive, porque você tem tipo uns 4, 5 caminhos que você pode escolher já no começo, pra onde você quiser ir. E provavelmente você não vai achar o sino tão cedo. Cara, e é espetacular a quantidade de dragão que tem nesse jogo. Tem muito dragão nesse jogo, velho. Tem dragão de fogo, tem dragão morto-vivo, tem dragão sem escama, tem dragão fazendo dragão. Tem dragão fazendo dragão. É uma maluquice, velho. Tem um mapa nesse jogo que é só de dragão. Tem um monte de dragão voando por tudo que é canto. E por que você toca esses 2 sinos, BK? Por que você toca esses 2 sinos, grande André? Porque a gente precisa achar uns caras esquisitos. Depois que você toca esses sinos, você volta pra Firelink e você vai ver um tumor saindo de baixo de um lugar. Se não me engano, é depois dos sinos. Posso estar errado, mas eu acho que sim. Sim, é isso mesmo. Depois que você toca os sinos, você vai voltar pra Firelink, perdidão, não sabendo o que fazer, e vai ter um tumor gigante saindo de um buraco, que antes não tinha um buraco, era fechado e agora abriu e tem um buraco. Esse tumor vai conversar com você. Você vai descobrir que ele é uma das serpentes da criação, e ele não parece uma serpente. Ele vai chegar e falar bem assim.
É você que tocou os 2 sinos? Ele é o Silvio Santos. Ele é quase o Silvio Santos. Ele é quase o Silvio Santos. É você? É você? Você que jogou os aviãozinhos? Meu Deus do céu. Essa serpente bizarra, estranha, assustadora, nojenta vai olhar pra você, vai falar: então, fi, muito pica aí, você ajudou demais, cara. Agora tem outra missão pra você. Você tem que pegar a Lord Vessel, que é um itemzinho que tá longe, bem longe. Onde tá? Não vou te falar, você que se vire pra achar. E você tem que pegar as almas dos 4 Lords aí e enfiar aí dentro, fi. Dos 3 Lords, no caso. Enfiar aí dentro, fi. Como você vai fazer isso? Sei lá, irmão, te vira. O problema é teu, você que tem que se virar com isso aí. É basicamente isso que acontece. Você, depois de conversar com esse cara, ele não te ajuda em nada. O máximo que ele faz, ele te leva, no caso, pra fornalha da criação, né? Que você pode ver onde tem que ficar lá os itens que você precisa achar. Você te cospe de volta e você que se vire. Basicamente. Você pega algum caminho que você ainda não tomou e você vai pra esse caminho. Inclusive, os Four Kings, eles também são das almas que a gente precisa pegar, né? Eu acredito que sim. Aham, tem um E boss aí... também que se chama os Four Kings. E aí que a gente entra numa parte importante da história. A gente entra numa parte importantíssima da história. Lembra que a gente falou... Marcos, você tá aí, dormindo? Eu sei. Eu tô 100% aqui, amigo. Mas você lembra que a gente falou sobre a Era da Escuridão? Não. Bem, a gente falou. A gente falou. Então, acontece... Não, tá. Vocês falaram, beleza. Achei que era no jogo. Não. Não lembro quem que falou no jogo. Não lembro. Na verdade, é pular os diálogos. Então, o que acontece? Cara, a história é muito confusa. Pode falar. Você tá falando muito pouco, Marcos. Sim, é um episódio muito mais complexo do que a minha mente me permite entender, entendeu? Aí eu tô aqui escutando pra ver se eu absorvo alguma coisa. Entendeu? Entendi. Pra mim, Solar é sempre muito foda. Sempre todo evento tem um Solar. Só lembro disso. Sempre tem. Um ou dois Sempre ou 5. tem. Daí tem alguns pessoal que se... No último evento que a gente foi, tinha um cosplay de Ender Ring, não tinha? Tinha, A pior que molecada tinha. dos braços de gelo lá, não sei das quantas. A Honey. Foda. Aquilo lá tava linda, mas não veio ao caso, enfim. Tá, maneiro pra caramba. Né? Por favor, continue a Era da Escuridão. Não continua. Não continua não. Não é bom. Não, continua, não, tamo aqui. Os vazios rolam, Era da Escuridão, vamos, filho. Quero comentários. Enfim, eu não lembro bem como aconteceu dos 4 reis serem amaldiçoados ou irem pro abismo. Mas aconteceu. Tipo, tinha um lugar, tinha 4 reis, e aí os reis foram corrompidos e viraram meio que sombras, né? Que devotadas à escuridão. Exatamente. E, inclusive, nessa mesma época, aconteceu de surgir, eu não lembro muito bem a história, não posso estar errado aqui, desculpe fãs assíduos de Dark Souls, mas por conta de uma certa criatura, surgiu o abismo, que era basicamente um local de completa escuridão, que inclusive tem, se não me engano, algumas conexões com a Era da Escuridão, e o negócio ficou louco, fi. Aí o bagulho ficou insano. Precisamente. E é aí que você encontra os 4 reis. Só que o problema é, você não pode simplesmente olhar pro abismo, porque o abismo vai olhar pra você e te matar. É, mano. Inclusive, é uma interação muito engraçada do Dark Souls. Porque a gente já vai falar sobre isso, né? Mas tem um certo item que você precisa pegar. E se você não pegar esse item antes de ir na boss fight, que você tem que descer num buraco pra cair nesse abismo, né? Se você não pegar esse item pra ir na boss fight, você simplesmente passa reto, você atravessa o chão e morre. Simplesmente, você só morre. É muito engraçado. E quem que te velho. explica isso? Ninguém. Não, você só chega lá, você se fudeu. Imagina assim, você foi por esse caminho, você não faz ideia que jogo você tá jogando, você tá só indo. Você acaba chegando num lugar que você tem que pular, você pula e você morre, e não sabe o que fazer. Você vê um monte de mensagem no chão, tipo, tem de pular. É, então, exatamente. Mas enfim. Mas, cara... Como é que faz pra andar nisso aí, André? Fala pra mim. Então, existem algumas pessoas que decidiram que iam desbravar esse abismo, né? Enfrentar a escuridão. Essas pessoas a gente chama de Abyss Walkers, os caminhantes do abismo. Exatamente. Que são pessoas que de certa forma têm uma resistência, né, contra essa escuridão, contra
poluição, essa deterioração, e elas entram lá dentro. E aí, entre essas pessoas que entraram, existe um cavaleiro chamado... Eu ia falar Astora. Não é esse, não é esse cara. Astora é a região. É outro maluco. Tem um Astora também, mas é outro maluco. É o Artorias. Existe esse cara chamado Artorias. Grande Artorias. Cara, ele era o cara. Ele conseguia entrar no abismo, voltar do abismo. Cara, ele era muito pica, velho. Tava suave. Escuridão, caramba. Eu acendo uma vela. E o Artorias, ele tava sempre acompanhado do seu lobo fiel, o Sif. A gente comentou que tinha outro Sif, lembra? Esse é o outro Sif, que é um lobo no caso, não é o dragão pelado. Não é um dragão pelado. E nem um velho chamado Palpatine. Não é. Pera, Al Pacino? Sim. O Al Pacino Meu Deus, o Al Pacino tá no Dark Souls. Ele tá, velho, é muito pica, velho. Por isso que o jogo é um cinema? Exatamente. Caralho, parabéns a todos os envolvidos, parabéns From Software, parabéns Bandai aí, melhor empresa de jogos, parabéns Al Pacino? Talvez. Parabéns. Eu gostei. Mas enfim, o que acontece é que de tanto entrar no abismo, de tanto ser corrompido por aquela energia negativa, o Artorias acabou sumindo. Ele não voltou de lá. Ele perdeu a mente dele. A única coisa que ele fez antes de perder a própria mente foi salvar o seu lobo, utilizando as últimas forças para gerar um escudo dele e ele poder sair de lá sem ficar maluco também. E essa história é triste. Essa história é triste. E é mais triste ainda porque a gente enfrenta esse lobo. Exatamente. Porque um Depois dos de itens... muito tempo de gameplay, você chega num certo local que você precisava ir para coletar esse item que a gente comentou, que no caso era um anel, né? No fim você descobre que o segredo do Artorias para andar no abismo é que ele tinha um anel especial que permitia ele que andasse nesse abismo. Mas o que acontece? Quando você chega no túmulo do Artorias para pegar esse anel, você encontra o lobo dele, que é o Sif, que é um lobo gigante no caso segurando uma espada, é muito foda. Mas você precisa desse anel para progredir no jogo. E pra pegar esse anel, você vai ter que passar pelo Sif. Então você é obrigado a matar esse cachorro. O que é uma das cenas mais tristes do jogo. Porque você vê o bichinho mancando quando ele tá com pouquíssima vida. E tipo, ele tenta dar ataque, ele erra, ele cai no chão. É depressivo, é muito triste de ver. Você tá realmente matando o bicho, né, aos poucos. Você tá matando aos poucos. E você acaba matando e pega o anel. E o que é mais triste de tudo isso é que você não está matando ele, não está te atacando porque ele é do mal, ou ele quer te impedir de fazer a sua missão, mas é que ele não quer que aconteça com você o que aconteceu com o dono dele, que basicamente ficou maluco por conta do abismo. Por isso que ele te impede de pegar o anel, porque ele não quer que você trilhe o abismo. Mas, como ele diz, para progredir no jogo, você infelizmente precisa desse anel, então F pro Sif e F pro Artorias. Dark Souls pra vocês, rapaziada. É isso aí, mano. Bem-vindo. Welcome to Dark Souls, rapá. É isso, velho. Mas enfim, depois de todo esse sofrimento e labuta e dor e tristeza e desafios, você finalmente consegue todos os itens que você precisa e você entra na fornalha da primeira chama. Que é lá que você conhece o grandíssimo Gwyn. Inclusive... O velho decrépito. O velho decrépito. Inclusive no jogo você tem a opção, depois que você derrota os Four Kings, que são uma das almas que você precisa, que você pode conversar com uma outra cobra, igualmente feia e esquisita, que no caso é a versão do mal daquela outra cobra que você tinha encontrado antes. E ele te dá uma outra proposta. Ele fala, então, irmão, esse negócio de acender a chama aí tá com nada, velho. Tá com nada mesmo. E se a gente for pra um lado mais massa e tu apagar esse bagulho aí? O que tu acha? E você tem a opção de aceitar, se você quiser. E é uma das opções de final do jogo. Você pode tanto acender a chama quanto apagar, dependendo de quem você quer ajudar aí. Cara, e esse simples fato de você poder escolher como você quer terminar o jogo já adiciona tanto no replay. Pior que sim, velho. Porque você quer ver o que acontece. E se eu tivesse feito a outra escolha?
É, velho. Inclusive tem conquista pra isso. Tem conquista pra isso, claramente. Obviamente. Você quer falar sobre os Cavaleiros de Catarina? Bom, eu só acho interessante mencionar porque os Cavaleiros de Catarina aparecem tanto no primeiro quanto no terceiro jogo. Sim. Né? A gente tem aí o Sigvard e o Sigward e o Sigmaier, que é o do e o primeiro. Sigmaier, exatamente. Que eles são cebolões. Os Cavaleiros Cebolões. Esses caras são muito pica. Pior que é muito massa mesmo. Tem alguns personagens, assim. Alguns personagens não, algumas coisas que se repetem de um jogo pro outro. Inclusive as nações são assim. Então a gente acaba meio que conhecendo personagens que são provavelmente da mesma. Mesma. Como é o nome? Região? Também, pode ser. Mas eu quero falar, tipo, da mesma família, né? Que eu esqueci o nome, descendentes uns dos outros, né? Sim, sim. E é muito interessante isso. Cara, Dark Souls é um jogo absurdo. Foi basicamente um jogo que estourou muito na época. Ele revolucionou muita coisa, como a gente já comentou. E é muito interessante pensar que ele vinha de uma empresa que não era tão conhecida. Porque se você pegar, tipo, a From Software na época, o que ela fazia? Ela tinha feito Demon's Souls, que pouquíssima gente conheceu. Jogo de PS3 que algumas pessoas conheceram e tudo mais. Eles tinham Kingsfield antes disso, que ele é bem parecido com Dark Souls em questões temáticas e um pouquinho na gameplay. Mas para um jogo em primeira pessoa, é outro esquema, é outra parada. E tipo, o que eles mais têm além disso? Armored Core. Me falar aqui, quem conhecia Armored Core antes do 6? Nem sabia que o jogo existia, tá ligado? Um jogo de robôzão gigante que ninguém fazia ideia que existia. Não, pera aí. Eu conhecia, só não sabia que era da From. Pois é, velho. Tem essa também. Tem essa questão também. E a From é uma empresa extremamente antiga. Eles fazem jogo desde a época do Nintendo, se não me engano, velho. É muito antigo. Tem a Armored Core pra PlayStation 1, tá ligado? É doideira, velho. Sim. Talvez você tenha visto, possivelmente em um sonho, uma terra sombria e esquecida. Um lugar em que almas podem consertar suas mentes doentes. Você perderá tudo quando marcado com o símbolo da maldição, um agouro das trevas. Seu passado, seu futuro, até mesmo sua própria luz. Nada terá sentido e você sequer se importará. Até você se tornará além de humano. Algo que se alimenta de almas. Um vazio. Há muito tempo, em uma terra cercada, distante ao norte, um grande rei construiu um reino grandioso. Eu acredito que chamavam de Drangleic. Talvez saiba o que eu estou falando. Não, como poderia? Mas um dia você se encontrará em frente ao portão decrépito, sem saber realmente o porquê.
Assim como uma mariposa arrastada para o fogo, suas asas queimarão em agonia. De novo e de novo. Pois esse é o seu destino. O destino dos amaldiçoados. Vamos pegar um pouquinho da época, né, pra vocês entenderem o que estava acontecendo. Dark Souls 1 tinha estourado, literalmente um dos maiores jogos de PlayStation 3, tava estourando, todo mundo tava, caraca, Dark Souls, não sei o que é isso, lá por 2009, 2010. O pessoal tava eufórico com esse jogo, todo mundo achando maravilhoso, incrível. Até que então, os caras falam, então, Miyazaki, faz outro aí. Ele, pô, mano, vai dar não, velho. Entendeu? Como? Não, mas por quê? Tô usando outro negócio que não vai rolar, velho. Vamos fazer o seguinte, então, já que vocês querem tanto, porque assim, isso é uma coisa que eu não vou lembrar, não vou conseguir provar isso pra vocês direitinho, mas eu lembro de ouvir entrevistas que o Miyazaki ele não gosta de fazer continuações de jogos. Dark Souls 2 não era pra existir. Ele só existiu porque o primeiro fez muito sucesso e aí o pessoal queria mais grana, né? Então, tipo, basicamente, meio que foi por cima do que ele queria. Tanto é que Sekiro, Elden Ring não vai ter continuação, né? Já foi dito. Agora que teve a DLC, acabou. Tipo, é uma coisa assim dele mesmo, ele não gosta de fazer continuações. Tanto é que, tipo, o Dark Souls se chama Dark Souls, não Demon Souls 2, né? Nem o nome era pra ser igual, pra vocês terem uma noção, eu lembro que eu vi uns tempos atrás umas entrevistas, o nome era pra ser outra coisa, era pra ser, tipo, não era nem pra ter Souls no nome, era pra ser outra coisa, era pra ser, tipo, Dark alguma coisa. Inclusive, uma das ideias cogitadas foi Dark Race, mas eles acharam que ia ser meio complicado esse nome aí. Mas é interessante, porque daí eles falaram, mano, a gente quer fazer esse jogo e ponto final. Falei, tá bom então. Eu vou pegar um cara aqui que eu conheço, aqui, que eu acho ele muito, muito massa aqui, esse cara entende pra caramba, e vou pôr ele pra dirigir. Só que esse cara não tava se dando bem, tava ficando muito difícil, ele acabou botando mais um diretor. Então assim, o Miyazaki já estava meio que ajudando esse projeto, apesar de não ser o diretor, ele tava tipo dando os palpites dele, falando as coisas dele. E tinha mais 2 diretores. Esse jogo foi uma bagunça gigantesca, porque tinha 3 pessoas meio que comandando toda a parada. Então, que um cara queria, o outro não queria, daí ficava essa mistura, inclusive acho que um dos diretores saiu no meio da produção. Foi uma bagunça, foi um caos. O que aconteceu? A gente teve Dark Souls 2. Eu acho engraçado que o Miyazaki tava tão cagando pro Dark Souls 2 que o jogo virou uma piada de si mesmo. Porque uma das conquistas é o bem-vindo a Dark Souls e você tem que morrer. Sim. E aí... Eu acho engraçado. E a primeira cutscene do jogo lá, das senhorinhas lá, quando você faz seu personagem, ela fala, você vai perder suas almas e vai morrer muito. Mas você vai voltar. É muito engraçado. Que essas conquistas, elas não têm 100% de compleção. Elas têm tipo 92%. Então 8% das pessoas não morreram. É engraçado porque entre essas pessoas vai ter os deuses e vai ter rapaziada que comprou o jogo, abriu e nunca mais jogou. É. Cara, basicamente o Dark Souls 2 acontece na terra de Drangleic, que é meio que um reino gigantesco, né? Que acabou perdendo o seu rei, o rei Vendrick, que ele caducou, ele pirou na batatinha. Ele ficou doidão. Ele ficou doidão e agora ele só fica andando por aí com uma espada na mão. Inclusive uma cena muito maluca, velho. Essa cena é muito maneira, velho. Quando você encontra ele pela primeira vez. É. E aí, por causa disso, o reino tá sendo governado pela rainha, a rainha Nashandra. E é isso. Doideira. Tem muita história por trás, tem a questão dos gigantes, por exemplo, que os gigantes eram um povo pacífico, que por conta a Nashandra basicamente ficou no ouvido do Vendrick, deixando ele maluco. E aí ela acabou forçando ele a fazer uma guerra contra os gigantes sem necessidade, porque eles eram um povo que tinha uma certa, não é igualdade, mas um acordo de paz com o povo de Drangleic, né? Mas ela falando, aqueles caras lá, ataca os caras lá, e deu merda. Basicamente, muito do que aconteceu foi ela no ouvido do Vendrick, deixando ele maluco, fazendo ele fazer cagada. E é muito bizarro tudo que aconteceu. E nesse jogo, diferentemente do jogo passado, em que a gente era mortos-vivos, nesse jogo a gente é os vazios,
que é parecido com o que é a ideia, né? No caso aqui a gente não consome humanidade, a gente consome efígies de humanidade. Porque nesse jogo aqui a gente não é morto-vivo, a gente é um ser humano que tem uma marca da maldição que faz com que você perpetue, né? Você volte à vida, mas também faz com que com o tempo você vai ficando cada vez mais maluco. Porque quanto mais você vai ficando com essa marca, quanto mais tempo você fica com ela, mais a sua mente vai se perdendo e você vai se tornando um vazio, né? Sua mente uma hora some e você fica vazio. E por conta disso, a gente, na verdade, o nosso personagem dessa vez, ele não era um prisioneiro ou algo do tipo. Muito pelo contrário, ele era um humano normal, mas que infelizmente acabou adquirindo essa marca. Então ele vem até Drangleic procurando uma forma de removê-la. Ele quer tirar essa marca, ele não quer mais ter ela, obviamente, já falou por quê, né? E por conta disso a gente vai atrás disso. E a gente se vete uma aventura que, meu amigo, não tinha porquê, velho. Ficasse em casa com a família e deixasse a marca, acho que era melhor, porque, meu amigo, olha... Não vale a pena. Não vale a pena, fi. Tu recebe uma missão absurda, nossa senhora. E, basicamente, o pessoal te fala, então, fi, se tu quiser se livrar dessa parada aí, vai ter que falar com a Tana Chandra aí, talvez ela resolva o teu B.O. aí. Mas pra isso, meu amigo, você vai precisar das 4 grandes almas aí, velho, pra começar a conversar com ela. É que é o seguinte, né? Pra você poder entrar no quintal da Nashandra, você tem que matar um gigante, uma aranha, um demônio e o que mais? E um prisioneiro. E um prisioneiro. Olha que bacana. E aí seria do caso os bosses, né? Porque o Dark Souls sempre tem essa coisa, né? Você tem os 4 grandes bosses que você tem que enfrentar. E no caso do 2 é a Pecadora Perdida, que é um dos bosses mais legais da franquia. Eu gosto muito desse boss, achei ele muito maneiro. A ideia dele é muito legal. A gente tem o Rei de Ferro. Esse é literalmente um demonião no meio da lava. É absurdo o boss fight dele. A gente tem o Apodrecido, que de cabeça... O que é o Apodrecido mesmo? Não tô lembrando o que é o Apodrecido. É o gigante? O Apodrecido é aquele bicho esquisito que fica lá embaixo. É o Rob Rotten. Rob Rotten? Nossa, eu não lembro desse bicho, velho. Minha cabeça sumiu essa porra, velho. Cara, imagina que você pegou uma pizza, fez uma bola com ela e meteu 2 tomates como olho. Esse é o Apodrecido. Ah, é verdade, Nossa, é aquele conjunto de carne, de vários bichos, né? Por que essa porra é um boss importante? Eu nunca entendi, velho. Eu achei muito tosco, velho. Mas enfim. Tem essa porra aí também. E a gente tem uma aranha de 2 cabeças também. Uma cabeça em cada ponta. Então, na verdade, isso é um ponto engraçado, né? Porque a aranha, na verdade, não é uma das grandes almas. Mas, na verdade, ela só guarda, né? Exato. Você mata esse bicho, geralmente, quando você mata uma grande alma, aparece na tela, né? Um texto, grande alma obtida. Obtida, aham. Só que quando você mata ela, não acontece nada. E aí você olha lá no cantinho, aquele brilho, e você vê que quando você pega é uma grande alma. E aí você olha pra cima e tem um fodendo dragão preso em teia de aranha. É absurdo esse negócio, velho. Basicamente, Freya, que é essa aranha, ela era uma bicha de estimação de um mago, se não me engano, não era um mago. Eu acredito que sim. E ele que era essa alma importante, ela só tá lá protegendo a alma porque o cara já morreu há muito tempo. Ela tá lá, tipo, protegendo a alma, basicamente. E é bizarro isso, velho, é doideira. Basicamente, pra você enfrentar o boss final, você precisa dessas almas e daí você segue. Dark Souls 2 é uma bagunça também, questão de lugares que você pode ir. Você tem muitas opções, igual o Dark Souls 1. Diria que até mais opções, acho que você pode ir pra muito canto diferente. Você pode enfrentar qualquer um dos 4 chefes na ordem que você quiser. Sim, não faz diferença nenhuma. Não precisa tocar sino nem nada, só vai nos boss e enfrenta eles. Eu gostaria só de deixar 2 coisinhas rapidão aqui. Primeiro de tudo, que esse jogo, apesar dos pesares, né? Primeiro eu vou começar falando sobre o que o pessoal mais falou mal, né? Porque Dark Souls 2 sempre teve essa curiosidade pra quem não conhece muito da franquia, do porquê o pessoal odeia. Basicamente porque ele mudou muito do que Dark Souls era. Ele tem a essência no fundo, mas ele muda muito do que é Dark Souls. Ele adiciona coisas legais, mas ele adiciona muita coisa ruim. Primeiro de tudo, o mapa, que acho que é uma das reclamações que eu ouço em grande quantidade. O mapa dele é muito mal conectado. Uma das coisas que mais deixava legal, mais que dava aquele sentimento de aventura no Dark Souls 1, era você ir de um lugar pro outro, mas fazia sentido. Eu cheguei num lugar aqui, nada a ver aqui, mas, pô, antes disso eu tava numa caverna, então eu tô num mar cheio de lava, eu desci pra caramba e fui chegar num lugar cheio de lava, faz sentido, porque eu desci, eu fui pra outro lugar. Eu subi pra caramba, eu vim parar numa igreja pra ir em tal lugar, pô, faz sentido, porque eu fiz isso, aquilo. O Dark Souls 2, ele é complicado.
vocês terem uma noção, tem um mapa que ele é uma prisão, que os caras estavam tão sem noção de como conectar isso, que eles só botaram que você literalmente, ou você é levado por um pássaro lá, ou você spawna lá. Tipo, não tem nem conexão. É um barco que te leva, ou um pássaro que te leva. Porque eles não sabiam como juntar esse negócio com o mapa. Se você pegar, tipo, o mapinha do Dark Souls, ele é solto, tá ligado? Dessa prisão, ele é fora. Então, tipo, ele é muito mal conectado. Você vai de lugares nada a ver pra outro lugar nada a ver. Então, um mapa, no primeiro mapa que você chega no jogo já, que é... eu não lembro o nome certinho, mas onde tem um monte de cavaleiro que tem o Dragon Rider lá e tudo mais. Mano, você tá, tipo, num lugar... Você sai de uma praia pra outra praia por uma montanha gigantesca, tipo, nada a ver, velho. O bagulho é tudo torto. Torre de Chamas de Age. Esse mesmo, Torre de Chamas de Age. Então, essa é uma das grandes reclamações. E tem o clássico, né, pra quem já conhece, que é um famoso moinho conectando com um vulcão do nada. Não tinha esse vulcão lá e os caras conectam do nada, porra do... Esse mapa é idiota, velho. Você sobe pro moinho, você sobe um monte numa torre de um moinho. Você olha esse moinho, não tem nada. Ele tem um céu atrás, não tem nada atrás dele. Você chega no topo desse moinho, você mata o boss de lá. Você entra num elevador, você sobe pra caramba e vai parar no vulcão. Não tinha montanha nenhuma perto, como que você para num vulcão, porra? Não faz sentido nenhum. Então essa é uma das grandes reclamações. A gente também tem uma adição de uma mecânica idiota que ninguém gosta. Essa mecânica não faz sentido nenhum, que é de adaptability. Porque assim, falando um pouquinho de coisas técnicas agora, mas Dark Souls ele tem uma das coisas mais importantes pra gameplay, que é você poder rolar, né? Todo mundo já viu alguém jogando Dark Souls, o cara rolando de ataque, desviando de ataque e tudo mais. No Dark Souls 2 também tem isso. Mas ele tem o problema de você basicamente ter um espaço minúsculo que você fica invulnerável durante esse rolamento. E o cara pode te bater enquanto você tá rolando. Sim, é ridículo. O bicho te bate num momento que ele não deveria, porque a mecânica do rolamento é pra você não tomar porrada. Ah, mas não se preocupe, meu amigo. Você pode gastar pontos de nível up. Você pode usar níveis pra poder aumentar esse tamanho que você não leva porrada. Que legal, né? Você tem que comprar uma coisa que já deveria estar no jogo. Você tem que upar uma coisa que já deveria ter de padrão. É idiota. Não faz sentido nenhum. Você tem que, tipo, gastar um monte de ponto à toa nessa porcaria. Além de chefes poucos memoráveis, né? A maioria dos chefes a gente nem lembra. A gente lembra só dos principais e um ao outro. Além de ter chefe repetido, pelo amor de Deus. Bom, a gente lembra dos chefes não memoráveis por não serem memoráveis. Por não serem memoráveis, exatamente. Tipo o Dragon Rider, que se você fizer direitinho, você consegue fazer o boss se matar quando você vai enfrentar ele. Se literalmente ele vem andando na sua direção, você desvia, ele cai e morre. Mas enfim. Ou aquele culto dos padres esquisitos lá. Nossa, mano, pelo amor de Deus, que negócio idiota. Se dá 2 tapas, eles morrem. Eles morrem, é ridículo, velho. E também um dos grandes problemas do Dark Souls 2, que muita gente reclamou na época, é que a dificuldade dele é injusta, por assim dizer, né? E dificuldade eu não diria tanto isso. Eu acho que geralmente o que o pessoal reclama mais é a questão de como ele tem mecânica muito burra que deixa o jogo muito mais difícil. Como, por exemplo, ele tem uma mecânica idiota de que quando você... No Dark Souls 1, 3 e qualquer jogo decente, quando você tá abrindo uma porta, por exemplo, ou interagindo com um objeto, você fica invulnerável. Porque, bem, você não pode se mover, você tá parado, você não pode rolar, não pode fazer nada. No 2 não é assim. Então se você passar correndo, por exemplo, numa área que você já passou 30 vezes, porque você morreu 30 vezes pra um boss, e for entrar na boss fight, os bichos podem te bater e tirar a vida antes de você entrar na boss fight. Mesmo com você preso na animação, sem poder desviar. É umas coisas assim idiota. Além de que você toma o frasco mais devagar, tem um monte de coisa besta. E muita gente reclama por conta disso, sabe? É complicado. Mas assim, em contrapartida, o jogo tem muita coisa boa também. Ele tem muitas novidades que perduraram pra franquia. Inclusive teve até uma entrevista no próprio The Ring que o Miyazaki falou: cara, Dark Souls 2 definiu muita coisa do que é a franquia, e a The Ring não seria o que é se não fosse Dark Souls 2. Eu acho que é por isso que eu tenho essa relação de amor e ódio com o Dark Souls 2. Porque ele foi o primeiro jogo que eu joguei. Então, pra mim, já foi um negócio um pouco mais complicado do que se eu tivesse começado lá do primeiro jogo. Principalmente por eu não conseguir rolar direito, né? Por eu não acertar os ataques. Sim. Mas ele é um jogo que te entretém. Ele é um jogo divertido de você jogar com e sair andando. Tudo bem que maneira. Tudo bem que às vezes o cara te dá uma espadada, tipo, triscando o seu braço e ele te acerta como se tivesse acertado no seu peito e aberto um buraco. As hitbox o pessoal reclama bastante também. Mas acontece, o jogo ainda assim é divertido. Eu já zerei tanto o normal quanto o Scholar of the First Sin. Inclusive muita coisa que tem nos todos os outros jogos veio dele, né? O negócio de você aumentar frasco por fragmento. Porque no Dark Souls 1 era bem mais complicado essa mecânica. As pedras de Farros, que basicamente aquelas espadinhas de pedra que se encontram no Dark Souls 3, no Elden Ring, aliás, desculpa.
é o Pedra de Ferros. Essa mecânica nasceu no 2. O Power Stance, cara, uma das coisas mais legais do Elden Ring, que você pode usar 2 armas, uma em cada mão e seu moveset muda e as duas conseguem bater ao mesmo tempo. Surgiu no 2, velho. Isso é uma coisa que vem no 2. Inclusive até o Bonfire Ascetic, que eu acho um negócio muito bacana, que eu acho que devia ter em outros jogos, eles não colocaram, mas é um negócio muito bacana também. Você pode pegar uma área específica e levar ela por um new game a mais. Isso faz com que os bichos fiquem mais fortes, mais drop mais alma, e tem itens especiais que você pega só quando você faz isso. É muito bacana, uma ideia muito legal também. Tem uma curiosidade muito interessante, que Dark Souls 2 tem DLCs. Um também tinha, né, que era quando a gente encontrava o Artorias, inclusive. Uhum. Mas no 2 ele tem muitas DLCs, ele tem 3 DLCs. O jogo é uma bizarrice. As DLCs do 2 são tão boas, mas tão boas, que elas adicionam até elementos diferentes de gameplay. Tipo um mapa focado em puzzle. Ou um mapa focado em matar bicho pra caramba. E tem outro que é uma Fat Quest, você tem que ir atrás de 4 negros pra te ajudar a matar o último boss. Se você quiser. Esse boss é maluco, velho. Esse boss é doideira pra caramba, velho. Cara, é muito incrível as DLCs. São basicamente 3 das 4 coroas, né? A primeira seria do Vendrick. E depois a gente tem as outras 3 coroas, que é do Old Iron King, o antigo Rei de Ferro. A do Rei Afogado, que é um dragão boss final, mas enfim. E a Rei do... de Marfim. É de Marfim. É de Marfim. Esse é doideira pra caramba. Esse é um dos bosses mais difíceis que já teve em Dark Souls. Esse bicho é chato demais. Mas essa luta é muito boa. É muito maneira. A arena é insana, velho. Inclusive é interessante pensar que o Dark Souls 2 é o jogo que tem mais DLCs da From Software, né? Pelo menos até onde eu sei é o que tem mais, assim. Dos Dark Souls é o que tem mais. Eu acho também legal de mencionar que você, com a DLC e sem a DLC, muda o final do jogo, né? Muda, sim. Muda você ganha um final a mais se você tem a DLC. Maluquice isso, velho. Inclusive um dos bosses que eu mais gosto do Dark Souls 2 é do DLC, que é aquele samurai lá, que eu lembro, sempre esqueço o nome dele. Sei. Ele é maneiro. Eu matei ele uma vez, foi meio fácil. Eu apanhei demais pra ele. Sim, de fato. É chamado Lothric, onde as terras transitórias dos Lordes das Cinzas convergem. Ao se aventurar ao norte, os peregrinos descobrem a verdade sobre as velhas palavras. O fogo se apaga e os lordes saem dos tronos. Quando o vínculo do fogo é ameaçado, o sino toca, desenterrando os antigos senhores das cinzas de seus túmulos. Aldrich, santo das profundezas. Legião dos Undead de Faron e os Vigilantes do Abismo. E o recluso Senhor da Capital Profanada. Yorn, o Gigante. Apenas na verdade, os lordes vão abandonar seus tronos.
E o Unkindled irá se erguer. Mortos-vivos sem nome, amaldiçoados, incapazes de se tornarem cinzas. E assim que as cinzas buscam brasas. E bem, finalmente chegamos no último jogo dessa grande franquia, Dark Souls 3. Yes, indeed. Yes. O querido da galera, não é? Um amorzinho. Cara, esse jogo é uma obra-prima. Sim. É o primeiro que eu joguei. Inclusive. Como eu diria o mano. Como que é o nome dele? Esqueci, o Gemaplis. O Gemaplis fez uma review muito interessante. Lenda maravilhosa, porque o cara sabe o que faz. Então, sim, eu vi o vídeo dele, então esse jogo eu sei um pouquinho mais. Olha só, quem diria? Esse jogo é bom pra caramba, velho. Por favor, expliquem o que caralhos é o ciclo do fogo. Sim, de fato. Ciclo do fogo. Cara, então, como a gente mencionou, né? A gente tem esse ciclo entre o fogo e a escuridão. E o Dark Souls 3 não foge à regra, né? Aqui o fogo está se desvanecendo novamente. E para que a gente possa reacender a chama, a gente precisa da ajuda dos Lords das Chamas. Aí você pensa, os mesmos do Dark Souls 1? Não. Dessa vez nós temos umas figuras icônicas. Talvez mais icônicas até que os do Dark Souls 1. Eu acho que sim, eu diria que sim. Porque são personagens muito carismáticos. Então a gente tem aí 5 tronos no Santuário do Fogo, né? E só quando todos os lords estiverem em seus tronos é que você vai conseguir ir para onde está a primeira chama. O problema é que nenhum deles quer voltar pro trono. A não ser o Ludleth, né? Um deles, o Ludleth, ele é gente boa. É um cara sem perna aí. Já tá na merda, pô, quer saber, mano? Tô de boa, velho. Pô, sério essa merda aí, velho. Inclusive eu acho interessante pensar como ele lembra um pouco um Pigmin, né? Sim. No Dark Souls 1 eu gosto de pensar isso. Mas vamos lá. A gente tem aqui umas figuras foda, velho. Temos Aldrich, o santo das profundezas. Temos os vigilantes do abismo, que são, inclusive, muito fãs do Artorias. Eles são fãs de carteirinha do Artorias. Eles replicam o estilo de luta do Artorias. Exatamente, é muito massa isso. Temos Yorm, o gigante, que inclusive, sim, um gigante, que surgiu no Dark Souls 2 e acabou ficando no Dark Souls 3, né? Que no Dark Souls 1 não tem gigantes, né? A gente não tem essa figura do gigante. No 3 a gente tem. E temos Príncipe Lothric, a última esperança de sua linhagem. Que inclusive ele batalha junto com o irmão, uma batalha bem maneira. E nossa função é pegar esses 3 malucos aí e botar eles no trono de volta. Mas pra botar esses caras no trono é uma dor de cabeça. Nossa senhora. É interessante citar que como o Dark Souls 3 ele é bem diferente quando a gente pensa em Dark Souls 1 e 2. Ele provavelmente é o mais conhecido, né? Porque ele é o mais polido, ele é o mais rápido das coisas acontecerem, né? Ele é mais... Alguns dizem que ele é mais fácil, eu não sei bem dizer. Porque assim, que a gente vai comentar um pouco mais tarde, dificuldade do Dark Souls é um negócio complicado de falar sobre. Mas é o que o pessoal geralmente mais jogou, né? Da trilogia. E é interessante se pensar como a exploração dele funciona de uma forma completamente diferente. Porque é diferente do Dark Souls 1 e 2, que ele não é mundo aberto, mas ele é dividido por áreas que você explora na sequência que você quiser. Dark Souls 3 não, ele é meio linearzão. Ele basicamente tem um caminho que você tem que seguir e você tem que seguir esse caminho, não tem muito o que fazer. Isso é uma das críticas que eles fazem pro jogo, inclusive, porque ele é muito linear. Você segue um caminho reto, basicamente. Só tem um momento que ele bifurca, mas essa bifurcação também segue para 2 caminhos que terminam e acabou, tá ligado? Mas ele também tem algumas áreas secretas que você consegue acessar, assim. Sim. Se você for explorar realmente. Tem as DLCs também, que são áreas novas. Mas acho que o principal foco pra explorar nele é porque ele tem muitos personagens com quests escondidas.
Isso é verdade, velho. Tem muita gente que você pode encontrar, várias gente que você pode conversar, fazer coisas diferentes. Muito interessante esse jogo, tem muita coisa. Tem itens que você pega e tem que levar pra uma senhora no santuário pra ela liberar itens novos pra você. É, exato. Tem bastante disso. A gente tem os tomos também que a gente vai dar pros magos, né? Que eles liberam mais magias pra vender. É muito interessante essa interação que você tem com os NPCs. Porque você pode passar o jogo inteiro sem ver o cara que vende magia. Sim, tranquilamente, você pode só passar reto. E inclusive, é muito fácil. Se você não tiver inteligência, ele nem fala com você. Se você for burrão, ele olha pra você e fala, saia daqui. Saia daqui, nunca mais olha na minha cara. Ele literalmente fala na tua cara, tipo, acho que você não é bom pra aprender magia não, filho. Melhor não, deixa pra lá. Te manda pro caralho. Você não tem o molho. Você não tem o molho, suma da minha frente imediatamente. Dark Souls 3 é muito bom, foi o primeiro que eu joguei, me diverti demais esse jogo, foi o que me fez ter vício nessa franquia. No Dark Souls 3 eu lembro que tinha um local que você conseguia um olho pra poder... Que assim, tem... Isso que a gente não falou sobre o multiplayer, né? Mas uma das grandes questões do multiplayer é que ele tem uma questão de invasão, né? Alguns players podem invadir o seu mundo pra te encher o saco se você tiver com a humanidade. E essa é uma das questões que o pessoal reclama bastante também, porque tem gente que joga só pra encher o saco do outro, e daí, para encher o saco, skill issue, aquele pessoal chato do caramba. E é interessante porque no 3 ele é um itemzinho consumível, um olho quebrado que você precisa farmar e tudo mais. Mas tem como você conseguir o infinito. E cara, eu só fui descobrir na fazer isso, tipo, na minha quinta gameplay de Dark Souls 3. Eu nem sabia que tinha esse item, tinha um lugar inteiro novo que você ia. É uma salinha no caso, mas é uma salinha que eu não conhecia que você pode chegar, tá ligado? E é muito maluco pensar que isso existe, porque, tipo, porra, eu nunca fui lá. Nunca tinha ido, no caso. E eu gosto de citar também que eu diria que da franquia, sim, Dark Souls 2 pode ser bom, mas as DLCs do 3, meu amigo, são umas DLC boas, hein? Puta merda. O 3, ele teve 2 DLCs. Elas podem se conectar, porque se você começa por... Como que é? A pintura de Ariandel. E você tem a segunda DLC, você pode ir de uma pra outra. Assim, terminou Ariandel, vai abrir um portal, você pode entrar na Ringed City, né? A cidade anelar. Mas se você só tem a cidade anelar, você só pode acessar ela no fim do jogo, porque ela é uma desgraça de difícil em relação a todo o resto. Acho que os 2 bosses mais difíceis do jogo estão nessa DLC, velho. Nossa, com certeza. Mas ao mesmo tempo é maravilhosa. É um dos cenários mais interessantes de se explorar. Sim, eu gosto muito de Ariandel, velho, acho bonito. O pessoal não gosta muito, mas eu praticamente curto pra caramba. Inclusive é interessante citar, que a gente acabou não falando sobre no Dark Souls 1, mas a gente também tem um mundo de pintura, né? Porque no caso dessa DLC a gente literalmente entra numa pintura para reparar nesse mundo, né? Na DLC de Ariamis. E no caso do Dark Souls 1, a gente também tem uma pintura, que é o mundo inteiro que a gente pode entrar. E é engraçado que você pode facilmente zerar o jogo sem saber que isso existe. A gente inclusive nem comentou que isso existe, porque tipo, é muito massa, só que, mano, se você quiser você pode passar reto sem saber. Isso é uma coisa que eu acho incrível do Dark Souls, ele tem muito segredinho guardado. É muito fácil você rejogar qualquer um dos jogos e você descobrir uma coisa que você não sabia. Mas tipo, caraca, eu nunca vim aqui antes. E tipo, realmente, tem muitos lugares assim. Mas ainda ficando nas DLCs, uma coisa interessante de citar é que nesse jogo sim, a gente tem a Alma Negra. Olha só. Um dos bosses mais incríveis do jogo. Para de mentir, cara. Para de mentir. Eu juro pra você, mano. Eu não tô mentindo. Eu não estou mentindo. Então o resto não é. Os outros não são Dark Souls, são só Souls. Isso. Beleza, obrigado. Mas no 3 a gente enfrenta o Gael, sim. Ele é o nome mais genérico que eu já vi na minha vida, mas enfim. Que ele é um boss muito foda, é um dos bosses mais legais dessa franquia. E ele tem a Dark Soul. Então sim, finalmente, Dark Soul. Cara, essa alma negra é tipo você achar o One Piece, tá ligado? Exatamente. E pior que é engraçado, porque ela é, tipo, basicamente a última coisa que você vai achar no jogo, tá ligado? Tipo, o último caminho da última fogueira, da última coisa que você tá fazendo, você vai enfrentar um boss que dropa Dark Soul. Num cenário muito foda e um dos boss mais legais do jogo. Não é o boss mais difícil do jogo, porque a gente tem o Midir, aquele desgraça de dragão. Mano, eu quero falar mal do Midir, eu quero falar do Midir. Cara, não, deixa eu falar primeiro. Fala. Eu sofri mais no Gael do que no Midir. O Midir pra mim foi muito fácil. Sério mesmo? Sério. Eu sofri muito no Midir, velho. Você não tem noção. Até hoje eu não matei o Midir. Sabia disso? Sério? Eu juro pra você.
Tipo, quando eu fui enfrentar o Midir, eu tava no New Game 4. Eu não tancava, o bicho me dava IK em todo ataque. Cara, eu lutei com o Midir. Claro, eu morri bastante, porque, né, não sou um expert profissional, speedrunner desse jogo. Mas eu não senti tanta dificuldade. Mas no Gael, que o negócio é tipo, você tendo que analisar cada micro movimento do músculo dele pra saber se ele vai dar um golpe pela esquerda ou pela direita. Se ele vai tacar flecha ou eu tive que trocar minha build pra enfrentar ele. É maluquice, velho, como é que pode? Mas diga, o que você tem a dizer sobre Midir? Cara, eu odeio esse boss porque ele estraga tudo que Dark Souls construiu até agora. Na primeira cutscene que você vê de Dark Souls 1, é comentado que o Gwyn utiliza os raios dele para poder penetrar nas escamas dos dragões, que esse inclusive é umas coisas decisivas para eles terem derrotado os dragões. Aham. Isso é uma coisa que ficou estabelecido na franquia. Dragão toma dano de raio. Se você tacar magia de raio no dragão, ele toma mais dano. Isso é padrão. Todo jogo é assim. Inclusive no 3 a gente tem poucos dragões, né? A gente tem pouquíssimos dragões. Tem mais o Wyvern do que dragão, né? Que são, no caso, o dragão que não tem 4 patas, né? Ele tem pata barra asa junto, igual morcego. Então, tipo, Midir é um dos poucos dragões de verdade do jogo. E é um dragão que não toma dano de raio. Ele tem resistência a raio. Não faz sentido nenhum, velho. Todos foram exatamente iguais, todos foram a mesma ideia. E chega um boss que é um dragão, um dos boss mais legais que tem no jogo, ele tem resistência a raio. Não faz nem sentido. Por que ele tem? Ah, não, porque ele tem um pouco da alma do Manos e não sei o que lá. Foda-se, ele é um dragão. Ele tem que tomar dano de raio, porra. Vai tomar no cu, velho. Explica essa, Darwin. É, mano. E é engraçado porque esse boss, eu lembro que eu fui ver, quando eu sofri pra ele, eu fui ver, tipo, na página dele na wiki. Esse arrombado tem resistência a tudo, velho. Tudo ele tem resistência. Ele toma menos dano de qualquer coisa, velho. Ataque básico ele toma menos dano. É absurdo esse boss, velho. Mas é isso, eu queria despejar um pouco de raiva do Midir. Tá tudo bem. Todo mundo tem um boss que odeia pra vida. Com certeza. E o Dark Souls 3 é curioso, porque, diferentemente dos outros Souls, ele é um jogo que tem 3 finais diferentes. Isso é maluco, velho. Inclusive um final desses aí, você tem que fazer só o maior ritual de macumba que o mundo já viu. É difícil pra caralho. Cara, uma puta quest. Eu não sei que foi que descobriu esse negócio pela primeira vez. Nossa, mano. Mas o cara deve ser maluco das ideias. Sim. Só pra vocês terem uma noção, tem literalmente uma estátua que você tem que bater numa estátua no meio do nada, no meio da quest. Tipo assim, você tem que fazer uma série de passos e depois dessa série de passos você vai achar uma estátua num lugar full específico que não vai te dar aviso nenhum. Você tem que deixar essa estátua lá. Mas você pode matar também. Mas, gente, depois do pessoal zerar o jogo com tapete de dança, eu não espero mais nada. É bizarro, velho. É assustador, mano. Eu não espero nada. O pessoal zera o jogo com tapete de dança, com guitarra do guitarreiro, com banana. Acho que já foi zerado com banana, não foi? Com certeza. Sim. O Calango zerou Sekiro no pão de queijo, velho. Cara, se vocês querem ver eu zerando Dark Souls num bagulho esquisito, deixa o like. Deixa o like. Ele vai zerar na guitarra. Eu zero na guitarra. Quero que você zere em copo de água. Ele tem que fazer o som específico pra fazer o movimento. Cara, já fizeram isso. Ah, para. Como é que pode? Não é possível, cara. Compra uma ocarina e dependendo do som que você faz com a ocarina, ele se mexe diferente. Teve um cara que fez um showcase de Elden Ring no saxofone. Nossa senhora, velho. Você vai pegar o de ocarina, aí você vai fazer seu personagem igual o Link, guerreiro, e vai jogar assim. A gente vai chamar de The Link Souls. Muito foda, velho. Bem, então acho que aqui a gente meio que concluiu tudo que a gente ia falar sobre os 3 jogos, né? Tem muita coisa que a gente ficou de fora, mas o episódio já tá enorme, já falamos muito sobre os jogos. Então acho que o que a gente pode comentar aqui é umas mecânicas que eles têm em comum, né? Que é o que meio que diferencia Dark Souls, né? Ah, eu não entendi porque vocês colocaram rolagem. A maioria do jogo tem rolagem. Não. Agora tem, né? É outra rolagem, cara. Os jogos do Dark Souls, eles têm esses aspectos em comum que são meio que a marca da franquia, né? Então, a gente tem aí, primeiro, o mais essencial de todos, a Bonfire. Sim. Né? A fogueira onde você senta e você recupera seu recurso e... Fogueira com uma espada enfiada, é tão clássico.
Você sabe que, tipo, enquanto você tá sentado ali, você é invencível. Você tá no seu momento de paz. Inclusive, pra quem nunca jogou, quando você senta numa fogueira, todos os inimigos respawnam. Você cura a sua vida, você recupera tudo, mas tudo mundo respawna também. É que você volta no tempo, basicamente. É meio bizarro. A gente também tem o frasco de Estus, que é meio que uma... Bom, não é bem explicado, né? Muito bem. Acho que nunca foi explicado mesmo o que é o Estus. Porque mas ele aparece... como uma poção de vida. Ele aparece nos 3 jogos, ele é a sua poçãozinha de vida, que você usa para recuperar a sua vida. Ela funciona um pouco diferente no 2, porque daí a sua vida vai se enchendo, é como se você estivesse curando as feridas lentamente. Inclusive ele funciona diferente do 1 pro 2 e pro 3, né? Que é uma mecânica muito boa que foi pro 3 é a questão dos fragmentos que eu comentei mais cedo, né? Porque no Dark Souls 1, você senta na fogueira e você ganha 5 Estus. Pra você ganhar mais, você tem que upar a fogueira com um certo item que você acha durante o jogo, pra daí você poder pegar mais 10 Estus quando você sentar naquela fogueira, só naquela. Porque se você sentar em outra, você vai ganhar só 5. Você não diminui se você tiver com 10, por exemplo. Mas você quer ganhar bastante, você vai ter que achar a fogueira que tá upada pra você ganhar mais Estus. E é um saco isso, é muito chato. Tem que ficar upando fogueira, enchendo o saco, mano. E do 2 pro 3, do 1 pro 2, eles usaram uma mecânica diferente, que você tem um limite de Estus igual sempre, mas você pode aumentar ele com um fragmentinho que você aumenta sua quantidade, né? No 2 ele tem essa mecânica que você começa com 1 Estus, se eu não me engano. E então você tem que depender de outros tipos de cura, que você só encontra nesse jogo, inclusive. Que são algumas pedrinhas. Nossa, esse jogo, não sei porque eles inventaram isso, mano, é tão esquisito. Eles botaram umas pedrinhas pra você se curar. Então, regenera. E você tem que ficar comprando isso, então você vai gastando seu dinheiro com cura, até que você acumula os Estus que você precisa. Outra mecânica que eu lembrei do 2, que o pessoal reclama bastante, é a Soul Memory. Esse é um negócio muito específico, só pra quem jogou multiplayer que vai entender isso. Mas, quando você joga no multiplayer, no Dark Souls 2, pra você jogar com um amigo, você tem um negócio chamado Soul Memory, que basicamente é o seu nível interno de poder, né? Toda vez que você mata o inimigo, ele dropa alma. E toda vez que você ganha uma alma, essa Soul Memory aumenta. Então, isso serve pra balancear, basicamente, né? Quem tem muita alma vai só cair em invasão, por exemplo, com quem tem muita alma. E só vai conseguir chamar pessoas pra ajudar que tem o mesmo tanto de alma. Mas qual que é o negócio? Essa Soul Memory, ela nunca diminui. Mesmo se você morrer e perder suas almas, ela continua no mesmo tanto. Então, assim, se você toma no cu muito pra caralho, tem muita chance de um cara te invadir e ser muito mais forte do que você. E se você estiver jogando com um amigo, por exemplo, você tem que ficar muito perto do nível dos dois, muito perto do soul memory dos dois. Então, por exemplo, se você é muito pior que o seu amigo, tá jogando com você, mas vocês estão com um soul memory parecido, você pode estar tipo nível 20 e o cara é nível 50, mas vocês têm o mesmo soul memory, então vocês conseguem jogar. Você se fode no processo porque você toma uma porrada e morre, basicamente. E é muito paia isso, velho. É uma mecânica muito idiota. Pra jogar multiplayer é muito saco, porque você tem que ficar tipo, pô, que nível que você tá? Tanto. Ah, beleza, vou upar mais um pouquinho então, pra ficar igual. Senão, tipo, você não consegue jogar junto. É muito idiota, velho. Na verdade, o multiplayer não funciona assim. O multiplayer você pega uma pedrinha e joga no chão e ela grita Hello! Esse cara, velho. Ai, mano. Bem, o Estus, ele é meio que um... Que nem o André falou, não dá pra saber muito. Ele é tipo um fragmento da primeira chama que te cura. É estranho. Ele é um negocinho amarelo que te cura. É cachaça. É um frasquinho, é um de mijo. Suquinho de laranja. É cachaça, porque daí dá força, dá vontade. É tampico. Por isso que os caras ganham vida. Nossa, tampico, você vai morrer, né, irmão? Tampico. É um golão de tampico. Cara, você tá tomando veneno, irmão. Para. Tá maluco. É um golão de tampico. É explicado então, porque o personagem tá tão no grau sempre. É um corotinho. É um corote, pelo amor de Deus. Bem, uma mecânica também, acho que principal do jogo, todo jogo tem. Que, o Zé tava falando, todo jogo tem rolagem. Tem agora. Porque não era uma coisa tão comum. Antigamente eram os dashes, eram os teleportes. Rolagem começou a ficar famoso depois daqui, fi. Teve antes? Teve. Mas começou a ficar famoso aqui. Porque Dark Souls, fi, tu rola pra caralho. Tu não para de rolar, velho. Inclusive, quando você não consegue rolar, você fica puto e tira a armadura se for preciso, mas tu vai rolar. É, né? Tu dá teu jeito, velho. Outra coisa clássica do Dark Souls é que você sempre vai ter batalhas épicas contra chefes. E, incrivelmente, os chefes mais difíceis não são os dragões gigantes, mas sim os homens, as criaturas humanoides que vagam pela terra. Porque eles são muito mais rápidos, então você tem que ter muito mais reflexo
pra poder enfrentar eles. Tem uns boss nesses jogos que são foda, velho. Quando eu joguei Dark Souls 3 pela primeira vez, o tanto que eu sofri nos Abyss Watchers é brincadeira, velho. É brincadeira o tanto que eu sofri pra esses caras, velho. Nossa senhora. O engraçado é que até hoje eu sofro no magro de cristal. No magro de cristal. Pô, esse boss... Eu não sei, esse boss, muito tempo que ele é uma piada, ele é estranho, velho. Porque, tipo, ele te dá IK, mas ele toma IK também. É muito estranho esse boss. Uma coisa, inclusive, muito interessante de Dark Souls, que acho que é uma das coisas que o pessoal mais comenta quando a gente fala sobre a história de Dark Souls, é que, tipo, a história não tinha contada, né? Tudo isso que a gente foi falando pra vocês não é uma coisa que o jogo te fala. Ele não deixa nem um pouco claro essas coisas, na verdade. O jogo simplesmente olha pra você e fala: bem-vindo, morra. Bem-vindo, mate Deus. Basicamente isso, tá ligado? E é muito interessante, porque muito da história do jogo, ela fica em itens. Itens isso que você coleta durante o jogo. Ah, um NPC te deu um item ali, você clica no item, vai na descrição, ele tem uma historinha pra te contar. E muito disso o pessoal vai basicamente lendo a história de um, lendo a história de outro, falando, pera aí, não falaram disso aqui na outra história? E tu vai conectando uma coisa com a outra e acaba conectando a história. É interessante pra caramba, tá ligado? É uma forma diferente de contar a história. Só que, assim, a gente comenta que é muito legal, muito divertido, mas a gente sabe que 90% da pessoa que sabe a história de Dark Souls nunca leu item nenhum. Eles só foram no YouTube, pesquisaram História Dark Souls e assistiram um vídeo de 3 horas. Inclusive eu não julgo, porque eu fiz isso. Eu vou fazer isso após esse episódio. Basicamente. Cara, a história de Dark Souls vale muito a pena de ser vista. A gente pode dar uma pausa rapidinho, eu já volto. Tá. Oi, gente, voltei. Foi mal. Voltamos, rapaziada. Vamos falar sobre careca. Careca! Bom, por algum motivo o Miyazaki tem uma rixa interna com o Bruce Willis. E aí ele decide colocar um careca maldito nos jogos. Tem esse cara chamado Patches, que ele aparece no Dark Souls 1, aparece no 3, aparece no Bloodborne, de um jeito meio estranho, e ele aparece também no Elden Ring, e é sempre o mesmo personagem, né? O mesmo estilo, tipo, ele faz sempre as mesmas coisas, ele é igualzinho nos jogos, e o que ele faz é estragar a sua aventura. Esse cara é bizarro, velho. Eu não sei qual que é a pira dentro da From Software quando eles foram fazer esse personagem, mas o interessante, o conceito dele em todos os jogos que ele aparece é ser um arrombado. Ele tá lá pra te atrapalhar e ser um otário com você. Porque é complicado, porque você já tem um monte de bicho querendo te matar, já tem doideira acontecendo o dia inteiro. E daí você chega num NPC, você vai conversar, pô, bater um papo ali, comprar um item, fazer uma troca maneira, o cara te mata. Te mata, não te mata, mas te ferra, né? E é sempre assim, é insuportável esse maluco. Acho que a minha maior alegria foi quando eu fui jogar Elden Ring. Eu entrei numa caverna e aí começou a vir uns bichos pra cima de mim, viu? Pets. Aí eu olhei e falei, conheço esse cara. E aí ele era um boss, ele tinha vida de boss e ele dava pra enfrentar. Eu falei, agora vai. E aí quando ele tá com a vida baixa, ele pede misericórdia, né? E, não, pare, não me ataque. E adivinha o que eu fiz? Matou ele, é óbvio, toda pessoa decente faria isso. Sem misericórdia. Sem misericórdia. No Dark Souls 1, ele te joga num buraco, numa área mega escura, esquisita, ruim. No Dark Souls 3, ele te joga por um gigante, pra você ser pisoteado até a morte. No Demon Souls também ele te engana, só que eu não sei o que ele faz no Demon Souls. É, o Demon Souls também, mas eu também não sei o que ele faz. Enfim, fiquem longe de carecas. Fiquem longe de carecas. E bem, a gente falou muito sobre como joga Dark Souls, a gente falou sobre as mecânicas que tem, mas a gente não falou sobre algumas das coisas mais importantes, que são as builds do Dark Souls. A quantidade de item que tem nesse jogo é absurda, cara. No Elden Ring tem 300 armas junto com a DLC, sabia disso? 300 armas? É coisa pra caramba, velho. E é muito impressionante saber que, tipo, cada arma tem o seu jeitinho de jogar. Sim, isso é massa demais, velho. A gente tem espada grande, a gente tem foice, tem chicote, tem... Katana.
katana, muita katana, todos têm katana. Você pode jogar só na porrada. Se você quiser, você pode. Tem um luvinho de porrada se quiser. E tem muitos anéis também, né? No Elden Ring, no caso, por conta de lore, não usa anel. Mas no Dark Souls, cara, tem um monte de anel diferente, que faz um monte de função diferente. Inclusive, se você for jogar o Dark Souls 3, eu tenho dó de você. Se você platinar o Dark Souls 3, no caso. Porque você tem que pegar todos os anéis do jogo e é um saco. É um saco de fazer isso. Tem um monte de anel. Tem um anel que tá escondido atrás de uma parede, que você tem que fazer um negócio e tirar na parede pra pegar o anel. É idiota demais, velho. Você nunca faria isso, tipo, sem querer. Você tem que querer muito e descobrir que isso existe. Eu acho que a parte mais chata dos anéis do Dark Souls 3 são os anéis de guildas. Porque eu não lembro se no 1 tem isso. Tem sim. Tem, mas ele não funciona, ele não dá as mesmas recompensas. Exato. Ele até tem alguns itens de guilda que você precisa pra platinar, mas é muito mais fácil, assim, sabe? Eu acho que o mais chatinho seria o de Solar, que é, no caso, você usar o bagulho do Solar, né? Que se você não jogar multiplayer, você não consegue pegar. Mas o resto, tipo, você tem uma noção, um dos itens que você precisa pegar, você precisa de uma DLC que tem que entregar uma Covenant, né? Que são essas guildas que a gente nem falou sobre, que é uma das mecânicas do Dark Souls também. Que você pode entrar em guildas que são feitas até o multiplayer do jogo, é bem interessante. Mas pra você platinar, tem que subir o nível dessas guildas, você precisa de uns itenzinhos. No caso do 1, ele te entrega o necessário pra você platinar no jogo padrão, só achando e explorando, tá ligado? Mas no caso do 3, velho, pelo amor de Deus, é um saco. E agora é interessante falar também sobre uma das grandes partes sobre builds de Dark Souls, que inclusive o 17 comentou mais cedo, que são as magias. Incrivelmente esse jogo ele tem magia. É bizarro de pensar depois disso que a gente falou, mas sim, a gente consegue jogar de mago, consegue usar magia. O padrão dos Dark Souls, pelo menos, é dividir isso em 3 partes. Tem uma que é uma sub, que seria magia negra, mas isso aí ele meio que se mistura nas outras, então não é meio que uma a magia classe. negra é considerada uma magia de deuses, né? Então é meio que um milagre. É, meio que um milagre, então, mas tipo no 2, mas tipo tem piromancia negra, tem coisa assim, sim. sabe? E no 2 acho que tem uma classe, inclusive, ele é separado, né, como magias negras no 2, se não me engano ele é. Então, tipo, é complicado, mas no geral a gente tem 3 tipos, que é magia normal, né, que é magia azulzinha. Feitiços, exatamente, ela é uma magia azulzinha. A gente tem os milagres, que são basicamente os milagres, as coisas que tem envolvido com os deuses, né, que basicamente você tem que usar fé, por exemplo, para poder usar as magias. E a gente tem uma das mais confusas e que cada jogo ela funciona de uma forma diferente, que é a piromancia. Que basicamente é uma magia que vem proveniente da primeira chama. Na verdade, as bruxas de Aizalith tentaram replicar a primeira chama, deu ruim e acabou nascendo piromancia. Então não deu tanto ruim assim, na verdade, né? Porque tem magia de fogo. Mas, basicamente, são esses 3 tipos que a gente tem. E é legal pra caramba jogar de magia. Tem esse estigma na comunidade que o pessoal fala muito mal, né? Que quem é jogador de magia tá jogando o jogo no modo fácil, porque você fica de longe batendo, é mais fácil, não precisa desviar, não sei o quê. Mas, cara, não é tão simples assim. Quem fala isso geralmente nunca jogou de mago e, cara, você pode dar bastante dano e ficar de longe. Mas se tu tomar uma porrada, tu já foi de saco, fi. É muito fácil você morrer de mago. Fora que leva mais tempo de você ficar bom realmente de usar, né? É, você tem que treinar um pouco mais também. Porque assim, no começo do jogo, você, com o tanto de magia que você tem disponível, né? Que é basicamente um dardo mágico. Você precisa de tipo 10 pra matar um inimigo. E aí acabou a sua magia inteira e você só matou um cara. É complicado pra caramba. Você quer terminar falando sobre dificuldade ou vocês querem terminar o episódio agora? Porque já tá muito gigante. muito difícil. Cara, impossível. O jogo é fácil. Mentira, gente. Vou falar, o jogo é só repetir e refazer. É como qualquer outro jogo. Sim, se você pede por um modo fácil, por qualquer motivo que seja, eu acho que você tá errado. É que eu acho que você assim, não deveria estar jogando Dark Souls. Existe essa teoria, né, que usam em jogos pra você amenizar a morte. Por exemplo, vocês já jogaram Mario World, né? Já. Uhum. O que acontece quando você morre no Mario World? Você perde uma vida. Tá. Sim. Ué. Mas ó, antes disso, o Mario olha pra tela com uma cara de assustado, faz um movimento engraçado e toca uma musiquinha engraçada. E isso ameniza a morte. Uhum. Porque é tipo, caramba, vou de novo. Agora no Dark Souls,
você morre. O seu personagem se esvai em cinzas e aparece em letras vermelhas, garrafais. Você morreu. E aí a tela vai pro preto. Então é um impacto maior, assim, pra morte, né? Então eu acho que isso acaba fazendo as pessoas valorizarem um pouquinho mais as mortes que tem em Dark Souls do que em outros jogos. Sim. Mas se você for parar pra pensar bem, tem muito jogo que você morre muito mais vezes. O pessoal acabou bem criando uma cultura de falar que Dark Souls é difícil, mas porque, tipo, eles ouviram outras pessoas falando que o jogo é difícil. E é curioso de pensar, porque, tipo, pô, tem muito jogo que saiu antes que é muito mais difícil, e você não viu o pessoal falando, esse jogo é super difícil. Tipo, era muito mais, tipo, eles criaram uma coisa com Dark Souls mesmo, né? Talvez por ser mais recente, ser de uma época mais recente, ser tão difícil. Porque se a gente pegar jogos de PS3, a gente tem uns joguinhos difíceis aqui e ali, mas era um negócio um pouco mais tranquilo, assim, se fosse parar pra pensar. Tipo, os GTAs que tinha na época, já era um jogo um pouco mais tranquilo. Você tem sua dificuldade, mas não é tanta assim, você não morre 1 bilhão de vezes. Então acho que quando chegou um jogo que realmente era um pouco mais complicado, um pouco mais moda antiga, por assim dizer, né? O pessoal ficou tipo, putz, difícil esse jogo aqui, né? Que nem hoje em dia já é um pouco mais comum, né? A gente teve Cuphead, a gente tem os remakes do Crash, a gente tem jogos que são bem difíceis, né? Então o pessoal meio que se acostumou. Mas é curioso pensar, é estranho. O pessoal chorando pra Crash foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Isso é engraçado mesmo, velho. O 4 é realmente difícil, mas porra, não precisa chorar, velho. O jogo tem vida infinita, é só fazer e tentar. Ai, é complicado esse povo, gente. Acho que no Dark Souls também é uma coisa que o pessoal ficava muito puto por questão de morrer, é que você perde coisas por morrer, né? Você não só morre, né? Você perde alma, você perde XP, teoricamente, né? É pra você valorizar a vida, pô. Pô. E aprender a jogar o mais rápido possível. Eu aprendi.